Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, Caminho para a Iniciação. Boa noite. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos para o nosso encontro, Caminho para a Iniciação. Né? Estamos aqui mais uma noite, mais um encontro para abordar os assuntos de extrema importância, né? Que justamente esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. Né? Então, aqui o nosso encontro é Caminho para a Iniciação. Se a pessoa quiser seguir o caminho da iniciação, então é necessário que ela se filie a uma escola iniciática. Então, nós sugerimos que as pessoas que queiram seguir o caminho da iniciação se filiem justamente à Sociedade Brasileira de Eubiose, que é uma sociedade fundada pelo Augusto Mestre, professor Henrique de Souza, e segue rigidamente, né, a ciência iniciática das idades. Para começar esse contato, né, esse processo de iniciação, então é necessário fazer os graus preparatórios para dar acesso a que a pessoa se torne membro da Sociedade Brasileira de Eubiose. Né? Então, o primeiro grau é justamente o grau peregrino. Então, como é que a pessoa deve fazer? Entra na internet, procura na sua cidade se tem uma representação ou um departamento de eubiose, ou então em outra cidade, né? E faz a sua inscrição para fazer o curso peregrino. Né? Precisa ver exatamente em que cidades que o curso está em andamento e está admitindo novos alunos, né? Ou então, se vai começar em alguma cidade um curso peregrino na atualidade, né? E assim que deve ser feito, então, através da internet. Devemos dizer que, via de regra, a maioria dos departamentos está fazendo esse curso de forma remota, né? Devido às circunstâncias que nós estamos vivendo. Mas, logo, passado isso, as nossas reuniões se tornarão novamente presenciais e vai tudo voltar ao normal. Né? Então, esse encontro que nós temos aqui todos os sábados, visa justamente visa o caminho para a iniciação. Né? Então, o encontro segue o caminho básico do conhecimento iniciático das idades. Né? A base, qual é a base? A base é a doutrina secreta de Helena Petrovna Blavatsky e os ensinamentos do professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose, e com todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações. Nós fazemos um apanhado. Quer dizer, o que nós fazemos aos sábados não é dar um curso específico, né? Mas colocamos aspectos importantes, né, dessa ciência iniciática das idades, né? Dessa filosofia iniciática das idades, para dar um embasamento, para dar um ponto inicial, um start, né, para quem quiser seguir o caminho da iniciação. Né? Então, a exposição não é linear, pelo fato de apresentar os assuntos mais variados, temas a respeito de cosmogênese, antropogênese, iniciação, métodos iniciáticos, valores transcendentais para a iniciação, né? A história iniciática da humanidade também, né? E também abordamos a evolução do sistema solar, era de Aquário, nova civilização, sinarquia, aspectos da sinarquia, e damos também biografia dos grandes instrutores da humanidade. Então, isso aí, de tempo em tempo, ele vai variando esses assuntos para dar um aspecto bastante rico, né, dessas informações. Né? Então, o objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Né? O encontro também visa propiciar ao participante que já esteja no caminho da iniciação, propiciar a possibilidade de repensar tudo aquilo que foi aprendido e receber indicações para novas reflexões a respeito da sabedoria iniciática. Né? Então, na verdade, o assunto é inesgotável. Né? Então, quanto mais a gente ler, pesquisar, meditar sobre o assunto, novos horizontes vão surgindo, novas informações,
novos aspectos são abordados. Então, o assunto é de uma riqueza muito grande, né? Uma outra finalidade também do encontro, e isso é fundamental, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquários. Isso é muito importante, né? Essa é a questão, né? Eu devo também fazer, como sempre, tem aí atrás o livro que eu editei no ano passado, né? Aurora dos Deuses no Braço de Órion. Na vinheta do programa, depois podem ver, tem toda a indicação de como adquirir o livro, quais as formas, né? Tem toda a indicação. Tudo bem. Então, nós vamos aqui começar o nosso trabalho de hoje. Nós observamos em encontros imediatamente anteriores, né, que a respeito das ideias de Helena Petrovna Blavatsky a respeito da formação do universo, das hierarquias, né? Então ela faz esse confronto justamente entre a estrutura do Akasha, do além-Akasha, com todos os seus seres de elevada estirpe intelectual e evolutiva, e faz essa relação também com aqueles que atuam no mundo objetivo denso, na matéria mais densa, né? E faz essa relação, indicando que existe uma constante intercomunicação entre esses dois níveis, né? Então, tudo que acontece no plano terrestre, ele deriva de projeções arquetipais. Isso é muito importante, né? Existem os arquétipos, né, no universo, né, de origem divina. Esses arquétipos, então, são projetados para a face da Terra, e esses arquétipos devem ser realizados, então, no mundo objetivo. É claro que esses arquétipos eles não se projetam sozinhos. Eles têm que utilizar veículos humanos para que esse processo ocorra. Então, é por esse motivo que é de muita importância a iniciação. Porque quanto mais pessoas estiverem no caminho da iniciação, estiverem se iniciando, e quanto mais iniciados a humanidade possuir, maior será a quantidade de veículos disponíveis para a divindade para projetar esses arquétipos na face da Terra, né? Então, o caminho é esse, né? Desce vida, energia e sobe vida, consciência. É isso. O imanifestado se manifesta, não é isso? E essa manifestação se faz através de arquétipos. Então, é muito importante a presença de veículos específicos para a produção, para a difusão desses arquétipos na face da Terra. Então, continuamos, então, com o HPB, né? Depois agora vamos analisando, meditando e discutindo os aspectos importantes da cosmogênese, né? Então, a HPB nos diz que, seja qual for a sorte reservado a este trabalho, né, ao trabalho que ela realizou, em um futuro distante, esperamos haver provado alguns fatos, pelo menos, importantes. Ela vai dar agora vários fatos importantes. Interessante que ela diz, né? Olha só, seja qual for a sorte reservada a esse trabalho. É claro que a gente analisa, né? O trabalho é colocado em mãos humanas, é isso? Ou seja, é colocado sobre a observação da consciência humana. Então, somente uma consciência humana evoluída poderá dar o justo valor a esse trabalho, né? Que a maioria da humanidade não vai dar importância a esse valor, e isso é notório, né? Aliás, pessoas de enorme, vamos dizer assim, aspectos intelectuais, né? Com pessoas de enorme capacidade intelectual, com títulos, etc., doutorados, filósofos, etc., chegam até a desdenhar do trabalho de HPB, dizendo que ela falsificou os trabalhos, ela plagiou. Então, é uma coisa muito séria o que a mente humana, né, não iniciada faz com esses trabalhos. Por isso que ela faz essa observação. Então, vamos analisar então, os fatos que ela nos mostra, nos traz para a nossa análise como seres humanos. O primeiro fato que ela nos traz é o seguinte: a doutrina secreta não ensina o ateísmo, salvo no sentido expresso pela voz sânscrita nástica, ou repúdio dos ídolos, inclusive todo e qualquer deus antropomórfico,
Nessa acepção, todos os cultistas são násticas. Então, claro que, veja bem, então ela diz que a doutrina não propõe, não ensina o ateísmo, né? Não existe nada, nenhuma fonte inteligente, né? Que a ciência positivista nega isso, né? Ou nega, ou mais ainda, se nega a estudar a possibilidade, veja bem, isso que é importante. Não só nega, mas nega a possibilidade de enquadrar nos seus estudos, né, a possibilidade da existência de uma fonte inteligente para todo o universo. Né? Então, a HPB diz que a doutrina secreta não ensina o ateísmo, mas também não prega que se faça adoração de ídolos. Isso. E também não prega a adoração a qualquer deus antropomórfico. Olha só que interessante, né? Então, a doutrina secreta não prega o ateísmo, mas também não estimula que se adore um Deus antropomórfico. O que é um Deus antropomórfico? É um Deus que é feito à semelhança do homem, não é verdade? E, normalmente, o que acontece é isso, né? Os deuses que nós conhecemos são feitos à imagem do ser humano, não é verdade? Olha, no Velho Testamento, logo no início, né, em Gênesis, né, Moisés, né, ele foi veículo de um conhecimento profundo, em que esse conhecimento nos diz o seguinte: somos imagens, somos feitos à imagem de Deus, não é isso? Temos exatamente a imagem de Deus, né? A essência de Deus está em nós. Então, é claro que agora, normalmente, através dos tempos, as, todos os religiosos, todas as correntes acabam fazendo um Deus antropomórfico. E o que é um Deus antropomórfico? Um Deus que tem todos os defeitos do homem. Todos os defeitos do homem. Tanto que a HPB, num dos seus momentos na doutrina secreta, ela diz que o Deus bíblico, né? Deus bíblico é uma total impossibilidade lógica. Porque, infelizmente, é isso. O Moisés, não. Moisés trouxe aquela imagem de um Deus, né? Supremo, etc. Né? E nós somos feitos à imagem e semelhança desse Deus. Mas os próprios homens, através dos tempos, acabam antropomorfizando esse Deus. Acaba tornando-se Deus a imagem e semelhança do homem. É isso que a HPB diz que a doutrina secreta não prega isso. Né? Então, o segundo ponto em que a HPB se baseia, então, para elucidar as nossas dúvidas, é o seguinte: ela admite, ela quem? A doutrina secreta, né? Ela admite um logos, ou um criador coletivo do universo, um demiurgo, né? Um criador, um demiurgo, no mesmo sentido em que se fala de um arquiteto como, como criador de um edifício. Muito embora o arquiteto nunca houvesse tocado em uma pedra sequer, mas simplesmente elaborado o plano, deixando todo o trabalho manual ao cuidado dos operários. Nós já falamos isso em encontro anterior, né? Não é possível construir um edifício sem o trabalho da engenharia e da arquitetura. Né? Então, a engenharia faz os cálculos, a arquitetura também elabora todo o plano de distribuição arquitetônica da construção. Né? É tudo calculado matematicamente, esteticamente também. Né? Mas é claro que na hora de fazer o edifício, não é o engenheiro, o arquiteto que vai pegar na enxada ou pegar na pá para colocar o cimento, etc. Aí existem operários especializados que vão fazer esse trabalho, né? A parte física. Assim também é o que acontece no universo. Né? O criador, ou seja, o arquiteto do universo, o supremo arquiteto do universo, ele planeja, mas ele realmente não vem ele com a pá na mão fazer as coisas, não. Então, esses operários são os seres de hierarquia, né? Os manus, os seres de hierarquia, e faz justamente esse trabalho de construção do universo. Isso são os operários que constroem esse universo. Né? Então, isso é muito importante, essa imagem que ela dá, importantíssima para esse entendimento. Em nosso caso, foi o plano traçado pela ideação do universo e a obra da construção entregue às legiões de forças e potestades inteligentes.
Mas aquele demiurgo não é uma divindade pessoal, isto é, um Deus extracósmico imperfeito, e sim a coletividade dos Jian-Shihans e as demais forças. Então, aquele demiurgo, na verdade, esse criador, né, esse arquiteto, supremo arquiteto, ele não é nem um Deus. Isso porque, se nós, analisando bem pela doutrina secreta, um Deus já é uma projeção no mundo manifestado. Isso. Existem deuses? Existem deuses. Não deuses dentro de um sistema politeísta, não. São deuses que colaboram entre si para a construção do universo. Isso. Agora, o próprio Criador não, o próprio aquele que se manifesta, ele utiliza esses operários, vamos dizer assim, entre aspas, né? Que são os grandes construtores do universo, né? Para realizar a construção desse universo, propriamente dito. Né? Então, ela diz que aquele demiurgo, né? Aquele ser extraordinário, o Tati, o eterno, não é uma divindade pessoal, isto é, um Deus extracósmico, imperfeito, não é um Deus, e sim a coletividade dos Jian-Shihans e as demais forças. Ele se manifesta através de coletividades. O terceiro ponto agora que a HPB fala, vamos ver o terceiro ponto. Os Jian-Shihans possuem um caráter dual. Veja bem, Jian-Shihans, hierarquias criadoras. Hein? Os Jian-Shihans possuem um caráter dual, sendo compostos de, vamos ver qual é a composição deles. A energia bruta irracional inerente à matéria. A parte B, alma inteligente ou consciência cósmica que guia e dirige aquela energia e que é o pensamento jian-shohânico, refletindo a ideação da mente universal. Então, isso é um aspecto muito importante. Né? Então, esses jian-shohans, eles possuem energia bruta e irracional inerente à matéria. Eles têm esse domínio da energia bruta inerente à matéria. Mas eles têm também uma alma inteligente, ou consciência cósmica, que dirige aquela energia projetada no mundo material, né? E que é o pensamento jian-shohânico, refletindo, então, a ideação da mente universal. Veja só a complexidade, né? Aos nossos olhos, né? Complexidade aos nossos olhos humanos desse processo da manifestação. Daí resulta, HPB nos afirma, uma série perpétua de manifestações físicas e de efeitos morais sobre a Terra durante os períodos manvantáricos, dos manvantras, né? Estando tudo subordinado ao karma. Aí entra a lei do karma. Como tal processo nem sempre é perfeito, e como por muitos que sejam as provas de existir uma inteligência diretora por trás do véu, nem por isso deixa de haver defeitos e lacunas, rematando muitas vezes em insucessos evidentes. Então, veja bem, olha só que importante, hein? Tudo isso, tudo que acontece no plano objetivo, vem do plano do imanifestado, que é perfeito. Nós nem podemos entender o que é essa perfeição. Mas no plano da manifestação, nem tudo acontece com perfeição. Olha que ela fala. Né? Existem erros, falhas. Erros e falhas das consciências que estão trabalhando, né? Porque elas não são perfeitas como o eterno. Né? Elas não têm a perfeição do eterno. Não é isso? E como elas são veículos, elas podem cometer erros, falhas, e isso tem que ser corrigido. Né? Pode haver defeitos, lacunas, né? E às vezes pode ocorrer insucessos evidentes. É muito interessante, né, essa forma de enxergar o universo, né? Isso, de uma maneira bastante interessante. Segue-se que nem a legião coletiva, que é expressa pelo Demiurgo, nem qualquer das potências que atuam individualmente consideradas comportam honras e cultos divinos. Todos têm, no entanto, direito à reverência e à gratidão da humanidade. E o homem deve sempre se esforçar por ajudar a evolução divina das ideias, tornando-se, na medida de seus recursos, um colaborador da natureza em sua tarefa cíclica. Olha, aí veja bem a importância do ser humano, da humanidade nesse sentido. Né? Então, do plano da ideação do imanifestado, então, é projetado através de arquétipos
esse plano de construção do universo, né? E os Dian Chorans e todos os grandes seres de hierarquia fazem esse trabalho, por vezes com falhas. Ela diz, observado pelo demiurgo, pelo eterno, às vezes pode ocorrer falhas, mas isso faz parte do processo. Mas, além disso, a humanidade também está envolvida nesse processo. Olha que importante, né? Ela diz, a humanidade também está envolvida nesse processo. E é necessário que a humanidade cada vez mais compreenda essa sua função específica. É por isso que o nosso encontro, Caminho para a Iniciação, justamente prevê, né? Dá essa ideia básica de que é necessário que o ser humano se inicie, faça a sua iniciação para se tornar cada vez mais melhores veículos para esse plano de ideação do universo. Isso é muito importante, né? Então, esse é algo extraordinário para o ser humano. À medida que o ser humano vai fazendo a sua iniciação, vai desenvolvendo as suas capacidades de consciência interna, vai se tornando cada vez melhor, a humanidade vai se tornando cada vez melhor veículo para a ideação cósmica. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Então, todos têm, no entanto, têm o direito à reverência acreditando da humanidade, né? Então, aqui, só o incognoscível, Karana, a causa sem causa de todas as causas, deve ter o seu santuário e o seu altar no recinto sagrado inviolável do nosso coração. Invisível, intangível, não mencionado pela voz tranquila e silenciosa da nossa consciência espiritual. Os que o adoram devem fazê-lo na quietude e na solidão sacrossanta de suas almas, de modo que o espírito de cada um seja o único mediador entre eles e o espírito universal, não tendo por sacerdotes senão suas boas ações, e sendo as suas tendências pecaminosas as únicas vítimas expiatórias visíveis e tangíveis oferecidas no holocausto à presença. Então, ela deixa bem claro, então, que não é o objetivo da iniciação criar deuses, não é isso? E que esses deuses sejam venerados. Não é isso? Não. A única exaltação que nós temos que ter, de forma bastante clara, é justamente ao Criador, o Demiurgo, né? Aquele que trouxe do imanifestado para o manifestado toda essa obra fantástica do universo, né? E agora todos devem, claro, não só os seres de hierarquia, mas a humanidade, reservar espaços dentro da sua consciência, né, para não adorar, mas para dar valor para essas consciências que trabalham pelo universo afora para a construção desse universo, né? Então, isso é muito importante, né? Essa observação, né? Então, não tendo por sacerdotes senão as suas boas ações, e sendo as suas tendências pecaminosas as últimas vítimas expiatórias visíveis e tangíveis, oferecidas em holocausto à presença. Então, finalizando e repetindo o que nós havíamos dito, né? Então, e quando orares, não sejais como os hipócritas, mas entra em tua câmara interna, fechando a porta, ora teu Pai que está em segredo. Jesus falou, né? Jesus falou isso, né? Isso é o ensinamento de Jesus, o Cristo. Quando tiveres que entrar em contato com o Pai, entra num recinto fechado, né? No seu quarto, ou seja, na sua câmara interna também. Quando ele fala no seu quarto, nós podemos entender dentro da sua intimidade interna, né? A sua própria intimidade, fechando a porta para o mundo externo e orando ao Pai que está em segredo. O Pai está sempre presente em nós, né? Nosso Pai se acha dentro de nós em segredo. É o nosso sétimo princípio que está na câmara interna, na percepção da nossa alma. O reino de Deus e do céu está em nós, disse Jesus, e não fora. Por que não os cristãos assim tão cegos? Por que são os cristãos assim tão cegos ao significado evidente das palavras de sabedoria que se comprazem em repetir mecanicamente? Então, esse é um sentido muito grande, né? Então, a HPB nos traz, pela doutrina secreta, essa possibilidade, né? Esse grande ênfase
sobre esse ponto, né, da união da mente humana com a mente universal. É isso? Em segredo. É isso? Dentro de si mesmo, como Jesus falou. Isso aí é muito importante, essa união, né, com a nossa interioridade. Né? Então, eu vou, antes de passar, nós vamos agora, em seguida, passar para o quarto ponto que a HPB nos indicou. Mas antes de entrar no quarto ponto, nós vamos analisar, vamos trocar ideias a respeito desses 3 pontos. Né? O nosso irmão Carlos Nascimento pode dar a sua opinião também, enriquecer o conteúdo da apresentação e também ver se tem alguma pergunta que esteja sendo feita pelos nossos irmãos, né? Assim continuamos. Professor, é muito interessante essa colocação que o senhor coloca dela, né, em dizer que a humanidade, né, é corresponsável nesse trabalho todo, né, a responsabilidade de cada um de nós. E é interessante também quando aquela frase, né, de Cristo, que o reino de Deus está em nós, mas a gente tem que lembrar que esse reino de Deus que está em nós também está no outro, né? Então, todos somos parte dessa unidade superior, dessa universalidade, né, professor? E o que eu queria deixar também aqui registrado é a pergunta da Noessa Oliveira. Venerável irmão, eu ouvi de um irmão de São Lourenço que a doutrina secreta vai ser a Bíblia do futuro. O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? Eu já digo, eu vou mais além, que a doutrina secreta já é a Bíblia dos tempos. Não vai ser a Bíblia do futuro, ela já é. Já é, né? Eu vou mais além. Eu acho bastante interessante essa afirmação. Mas eu digo que a doutrina secreta já é a Bíblia do presente. Né? Agora, é claro que nem todos percebem esse fato. Né? Essa doutrina secreta foi trazida recentemente, no nosso tempo, no século XIX, por Helena Pretomna Blavatsky e pelo nosso mestre, nosso augusto mestre, professor Henrique de Souza. Então, esses conhecimentos são tônicas, já são do nosso tempo, já são do nosso tempo. Nós já vivemos a era de Maitreya, isso não é um futuro distante. O nosso mestre diz, a partir de 2005, já estamos na era de Maitreya. É isso? Então, tudo isso que tem na doutrina secreta já deve ser entendido já. É isso? É claro que a humanidade não vai conseguir entender isso de imediato. É isso? Quando eu digo humanidade, eu digo todos os seres humanos. É isso? A maioria dos seres humanos não vai conseguir entender isso nesse milênio. Isso aí não há dúvida. Né? A maioria da humanidade não vai conseguir entender essa doutrina secreta, como diz a Bíblia, seria uma Bíblia do futuro, né? Nesse terceiro milênio. Então, para essa grande quantidade da humanidade, vai ser a Bíblia do futuro. Vai ser a Bíblia do futuro. E aí sim, mas para aqueles que têm condição de entendimento, ou potencial para entendimento, estejam trabalhando, o conhecimento já é imediato. Então, chegou a hora. Os tempos são chegados. Jesus, conforme essa ideia de Jesus, os tempos são chegados, chegou o momento. E chegou um momento tão imediato que nós vivemos já a era de Maitreya e caminhando para um futuro de desenvolvimento da nossa quinta raça mãe ariana já no ano 3005. Tanto que o canal 3005 foi dado esse nome por esse motivo, né? Porque a raça ariana vai atingir um desenvolvimento bastante avantajado até esse ano 2005, né? Com uma elite espiritual atuante no mundo e muitas coisas vão acontecer fantásticas. Né? Agora, é necessário que, como parte da humanidade, grande parte da humanidade não vai entender isso neste milênio, é muito difícil, né? Mas podemos dizer que uma parte considerável da humanidade, e com certeza uma elite espiritual da humanidade está entendendo e vai entender esse fato de maneira clara, e cada vez mais, para desenvolver uma nova didática
uma nova maneira, um novo humanismo do terceiro milênio para o surgimento das bases da sinarquia. Isso, isso é muito importante, então, esse entendimento. É claro que no início, agora, é claro que isso que a irmã falou, a Bíblia do futuro, né? Isso aí vem de séculos, milhões de anos. Né? Esse conhecimento vem há milhões de anos, desde a Lemúria, da Atlântida, passando para a raça ariana. São conhecimentos que andam circulando por aí. Mas só que a humanidade ainda não teve a capacidade do entendimento perfeito desses conhecimentos. Mas, com o avanço do conhecimento geral da humanidade, o desenvolvimento da sua consciência, isso, cada vez mais se delineia a possibilidade do entendimento cada vez mais profundo desses conhecimentos extraordinários da doutrina secreta. Né? Então, aí está o caminho da iniciação. Né? Então, a proposta para a grande parte da humanidade que siga o caminho da iniciação, justamente para considerar esses conhecimentos como definitivos no nosso tempo atual e básicos para o surgimento de uma nova civilização. O professor, o Júlio Teixeira, ele coloca o seguinte: mas é necessária uma dose muito grande de ignorância para não reconhecer uma forma de inteligência por trás do universo. Mas é evidente, o nosso irmão Júlio tem razão. É uma coisa, olha, é um sistema de analogia. Você sabe que um dos métodos que nós temos na doutrina secreta e basicamente aqui na eubiose é o método da analogia. Da analogia. Pois, o ser humano não consegue entender coisas superiores ao seu entendimento interno, né? Do além a caixa, do acaixa, etc., né? Do cosmos, do infinito. Não há possibilidade de entender plenamente tudo. Mas, através da analogia, nós tiramos uma série de conclusões. Um dos que nós já comentamos isso, né? Para construir um prédio é necessário ter um projeto. Para a construção de um prédio é necessário ter um projeto. Engenheiros, arquitetos, e fazendo cálculos matemáticos. A gente sabe que é impossível. É absolutamente impossível construir um prédio sem cálculos matemáticos, sem planta, porque se tentar fazer isso, depois vem abaixo tudo, vai tudo ruído. Tanto que a lei nem permite. Na verdade, a lei nem permite que se construa qualquer coisa sem um projeto. Tem gente que faz, tem gente que não cumpre essa lei, né? Burla a lei. É isso? Mas aí ela corre o risco de estar dentro do edifício e ele desmoronar, né? Isso, uma casa, etc. Mas a legislação já prevê, né? Tem que ter um projeto. Você vê que todo projeto lá, a construção tem lá uma plaquinha, tem o engenheiro responsável, tal, tem toda a indicação, o nome dele, o engenheiro responsável, o arquiteto, tudo certinho, né? É lei, faz parte da lei. Ora, se faz parte da lei humana, por analogia, é claro que isso faz parte da lei universal, é um problema da analogia. Eu não vou chegar a dizer que é ignorância, mas é falta de percepção justamente dessa questão da analogia. O que acontece no mundo terreno acontece no mundo cósmico, então. Né? É claro que é impossível a construção de um universo. E o universo é muito mais complexo que um prédio, né? Nós vamos considerar o universo, né? Cosmos, é infinitamente mais complexo do que um prédio. Ora, se para um prédio é necessário um planejamento, uma planta e um trabalho mental, inteligente, é claro que para o universo é necessário uma fonte inteligente que dê origem a isso. Essa é a questão da analogia. Mas a questão que nós já nos referimos a esse ponto há alguns minutos atrás, né? Por exemplo, o positivismo, a ciência acadêmica, ela não admite a existência de Deus, de uma força inteligente. Mas pior do que isso, ela não admite que se estude a possibilidade da existência de uma fonte inteligente. Isso é pior ainda. Não admitir uma fonte de inteligência, tudo bem. O ateu diz, não existe, tudo bem. Agora, o pior é não admitir a possibilidade de que se estude, eventualmente, a possibilidade da existência de uma fonte inteligente. Isso é pior ainda.
não admitir a possibilidade do estudo. Então, realmente, o nosso irmão Júlio tem razão, tem razão. Mas isso também, o caminho para se ultrapassar esse ponto é justamente a iniciação. Não é isso? É claro que os cientistas, para superar essa barreira que os limita do conhecimento superior, é necessário que eles façam a sua iniciação, a transformação interna, trabalhem no autoconhecimento. Aí sim eles vão entender e vão trazer para o entendimento da ciência essa questão fundamental de que tudo tem uma origem inteligente. Professor, aproveitando um pouco o gancho da pergunta do Júlio, né, ao longo da história da humanidade, a gente não conhece nenhuma civilização que não tenha tido contato, né, em fazer contato com o mundo divino. Todas tiveram uma busca pela ligação com o mundo divino, né? Será que esse movimento, né? Será que eles acreditam que isso atrapalha a evolução da humanidade? Será que o motivo seria esse? Não, veja bem, esse movimento chamado positivismo, ele realmente veio foi isso, Augusto Comte, né? A origem foi Augusto Comte, né? Ele realmente fechou as portas do entendimento, da possibilidade do entendimento da possibilidade de uma fonte inteligente para a criação das coisas. Então, tudo ocorre no plano físico, através de reações químicas, etc, etc. Tudo bem. É muito bonito isso, né? Mas não explica, né? Não explica a razão intrínseca das coisas, né? Intrínseca das coisas. Ora, é claro que se eu for andando no meio do mato e encontrar um relógio, se eu for andando no meio do mato e encontrar um relógio, imediatamente eu vou imaginar, esse relógio não surgiu por acaso na natureza. Foi a natureza que fez esse relógio? Não, eu vou dizer, não. Isso aqui foi feito por um ser humano, porque não existe na natureza um relógio. Pronto. Existem muitos relógios. A natureza tem forma de marcar o tempo. É isso. O nosso chakra cardíaco é um relógio, mas dentro das suas características, como chakra, é um relógio. Né? Agora, um relógio como nós entendemos, assim, com ponteirinhos, igual a isso aqui, é claro que se eu encontrar esse relógio na natureza, eu vou dizer, não, alguém criou isto, um ser humano criou isso. Porque isso tem os padrões intelectuais e de conhecimento do ser humano. Né? A maquinaria, o maquinário, né? O sistema de engrenagens. Né? Então, isso é evidente. Então, é claro que se eu vou andando numa selva e vejo um relógio e percebo que aquele relógio foi feito com uma consciência humana, se eu olhar para o universo, imediatamente eu devo ter a mesma, por analogia, eu devo ter a mesma observação, a mesma consideração, né? Que isso não surgiu por acaso. É um mecanismo extremamente complexo que não pode nascer por acaso. Não pode nascer por acaso. Agora, a questão não é sim ou não. A questão é demonstrar caminhos para que isso se prove. Agora, essa prova não acontece numa bancada de laboratório. Esta é a diferença. A existência de Deus jamais será provada numa mesa de laboratório. Essa é a questão. Isso é impossível. A existência de uma fonte de inteligência só é detectada pelo autoconhecimento. Autoconhecimento. Aí sim, pelo autoconhecimento, estudando os processos de analogia, pesquisando tudo, a história, a ciência inicial das idades, então a evolução das raças, a evolução dos povos. Então, chega-se à inevitável conclusão de que nada acontece por acaso, como o nosso mestre fala. Nosso mestre, professor Luiz Jesus, ele afirma sempre: nada acontece por acaso, tudo tem uma causa específica, e essa causa específica do surgimento das coisas, do universo, é uma inteligência superior, que não é nem inteligência, é uma consciência, é muito mais do que uma inteligência. Veja bem, é muito mais do que uma inteligência como nós entendemos. Né? O professor nos diz que a inteligência do homem é a projeção do Espírito de Deus no homem. Então, a consciência divina projetada no homem cria a inteligência do homem. Agora, a própria consciência divina é muito mais que a inteligência, né?
algo extremamente mais distante do que aquilo que a gente entende como inteligência, mas que existe na nossa maneira de entender, uma inteligência que origina tudo, com certeza. A analogia nos mostra com bastante clareza isso. Agora, é necessário que a ciência humana, a ciência acadêmica, se disponha a esse estudo, né? Se disponha a esse estudo, senão fica tudo do jeito que está. Né? O professor, o Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: temos que viver em estado meditativo? Veja bem, a meditação é um estado. O que quer dizer meditar? Começando por aí, o que quer dizer meditar? Me é mim, né? Ditar, ditar. Então, é ditar a mim mesmo. Então, meditação quer dizer eu tirar de dentro de mim mesmo, ditar a mim mesmo aquilo que está dentro de mim mesmo. A meditação. Meditação significa isso. Significa mergulhar dentro, o ser humano mergulhar dentro da sua consciência e trazer lá de dentro os conhecimentos que ele necessita para a sua vida objetiva. Existe uma diferença, então, entre o mundo objetivo e o mundo subjetivo. O mundo subjetivo tem todos esses conhecimentos dentro, né? O mundo subjetivo, né, indica que no mundo subjetivo o ser humano tem todo aquele conhecimento interno e faz parte da divindade. E no mundo objetivo, aqueles são os conhecimentos que nós temos do dia a dia, né? Que são difundidos através das informações, dos registros científicos, etc, etc. Então, o estado meditativo é importantíssimo. É importantíssimo, né? A meditação é importantíssima, porque a meditação nos coloca em contato com as instâncias superiores do universo. Né? A meditação nos liberta do nosso cárcere pessoal, né? Da matéria, e nos coloca em contato com o plano universal. E é claro que nos tornamos veículos, então, das ideias superiores. Então, é muito importantíssimo, é muito importante o estado de meditação. O professor Alice comenta o seguinte: já sentimos em nosso coração o senhor Maitreya. Sim, é imediato. O senhor Maitreya, né, que é o Cristo da nova era, né, professor, da era de Aquário. Exatamente. O Buda Maitreya, ele é a consciência que deve nortear agora esse caminho evolutivo da humanidade. Tanto que o nosso mestre diz que a partir de 2005 começou a era de Maitreya, o ciclo de Maitreya. Né? Então, e nós já sentimos isso. Agora, para sentir isso, é necessário que a pessoa entre no estado de meditação, isso, abra a sua consciência para essa consciência superior. Se ela ficar simplesmente no seu mundo objetivo, isso, das questões apenas objetivas, do mundo concreto, do dia a dia, ela não vai conseguir fazer isso. Ela precisa se libertar disso, né? Transcender isso e abrir a sua consciência para esses caminhos superiores. Então, agora, que nós já vivemos, sim, essa influência de Maitreya, sim, já vivemos. Isso já está plenamente em ação no nosso meio. Né? Agora, uns vão entender mais rapidamente, outros mais lentamente, e outros vão levar séculos para entender ainda, né? Muitos séculos para entender. Vai depender do estado de desenvolvimento da sua consciência interna. Isso é importante. O professor Alice mesmo, ela coloca o seguinte, né, como exemplo, né, para se fazer um filho, o nascimento e todo o processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, com suas estruturas físicas, emocionais, mentais, quer aspectos mais maravilhoso que este, né, em relação a tudo isso que a gente está falando? Exatamente, a família, isso a gente vê na família. O que é a Tá. família? É a projeção do arquétipo cósmico. Né? Veja, a doutrina secreta nos diz, aqui no nosso mundo no nosso cosmos, né? No além-a-caixa, né? Do além-a-caixa até o mundo objetivo, nós temos um pai celestial, primeiro trono, uma mãe divina, segundo trono, e temos o filho, né? Que é justamente o mundo objetivo. Isso. Então, tudo isso aí é a base da família. Um pai, a mãe e o filho. Isso. O pai
gera, a mãe mantém, o filho transforma. É isso? Isso tudo dá. Por isso que a família tem algo muito importante. Há algo mais extraordinário no mundo do que a família? Estou dizendo na parte social. Na parte social, existe, eu pergunto, existe algo mais extraordinário do que a família, a sua constituição? Não existe mais algo muito mais especial do que isso. A família é a base da sociedade. É a base da sociedade. Se a família se desagrega, a sociedade se desagrega. Se a família se constrói, mantém-se incólume, coesa, em bases definidas, a sociedade fica forte, né? Fica com bastante possibilidade de um alto desenvolvimento social. Né? Então, ser pai, por isso que ser pai e ser mãe é algo extraordinário. Né? Extraordinário. Né? Então, ser pai e ser mãe é algo extraordinário. Porque é um processo cósmico. Ser pai e ser mãe na face da Terra significa repetir no plano humano algo de um arquétipo cósmico. Isso que é importantíssimo, esse entendimento. Já a gente vê, pela analogia, a gente já vê isso aí. Né? Então, a nossa família nada mais é do que a projeção de algo cósmico, né? Que está no mundo arquetipal na face da Terra. Então, a irmã tem muita razão em falar sobre isso, né? Da família, né? No ato de se fazer um filho, o nascimento, processo de crescimento e desenvolvimento do indivíduo, né? Com as suas estruturas físicas e emocionais. Né? Então, a nossa irmã diz, quer aspecto mais maravilhoso do que esse? Realmente, não existe. Não existe nada mais maravilhoso que esse projeto, esse trabalho da família em si, né? E que reflete um projeto de um arquétipo cósmico na face da Terra. O senhor fez uma comparação interessante, a família como uma constelação, né, professor? Isso daí dá uma relação universal muito, muito forte, né? Muito claro, grande. a família é divina, né? É divina, né? A família tem uma... E a família não só se restringe... Veja bem, a família não só se restringe a pai, mãe, filho, biologicamente falando, isso, mas também espiritualmente falando. Né? Tanto que, veja bem, na iniciação, olha só que interessante que eu vou falar. Hein? Na iniciação, o mestre está sempre junto do discípulo. Né? Quando o discípulo segue o caminho, o mestre sempre fica ao lado dele, dando informações. Isso faz parte de um processo cósmico. O discípulo vai evoluindo, vai crescendo. Chega um momento que há uma fusão de consciências entre o mestre e o discípulo. Ou seja, o mestre abre o seu aura isso, e permite que o discípulo se aproxime intimamente dele. Quando ele se aproxima intimamente dele, ele se torna filho do mestre. Filho do mestre. Então, filho espiritual do seu mestre. Não é verdade? Então, essa conexão é íntima entre o discípulo e o mestre. É tão íntimo que até o nosso próprio mestre ele nos ensina, né? Que o discípulo deve se comportar bem para não fazer sofrer o seu mestre. Porque todo comportamento inadequado vai entrar na hora do mestre. O mestre vai sentir isso. E a mãe sente, uma mãe e um pai sentem isso, né? Quando o seu filho não age bem, quando os seus filhos agem de maneira incorreta, os pais sofrem muito. Todo pai e mãe sofre muito, principalmente a mãe. Né? Quando os filhos não agem corretamente, não seguem os seus ensinamentos, isso causa um enorme sofrimento para os pais. Né? E também isso causa enorme sofrimento para o pai espiritual, para o mestre. Então, é muito importante essa observação da nossa irmã Alice. Muito importante, importantíssimo. Ô, professor, agora um jogo de palavras, tá? Entre duas irmãs. A Alice, né, coloca ciência com consciência, né? E a Noélia coloca o seguinte: consciência igual conscienciar. É interessante. Consciência. Tá bom. Muito interessante essa derivação que ela faz da coisa. Né? Agora, vamos analisar consciência. A ciência é justamente você saber. Né? Ter ciência de alguma coisa é saber algo.
saber algo. Agora, consciência é ter consciência de algo que existe dentro de si mesmo. É a consciência. A consciência está internamente no indivíduo, a consciência. Então, a nossa irmã falou assim, interessante, né? Conscienciar. Então, tudo que a consciência, a evolução da consciência vai determinar que a pessoa encontre aquilo que há dentro de si mesmo. Então, bate com a nossa irmã Noessa, e ela fala, através do autoconhecimento, da elevação do padrão de consciência, o indivíduo vai descobrir o que há dentro de si mesmo. A gente bate com o que a nossa irmã Noessa falou. Perfeito, exatamente. O que há dentro de si mesmo. E o que há dentro de si mesmo? O que há dentro de si mesmo? Deus. O que tem dentro de nós mesmos, de todos nós? Deus. Jesus falou, vós sois deuses. Então, está dentro de nós. Então, meditar e autoconhecimento e expandir a consciência é justamente entrar dentro de nós mesmos e analisar o Deus que existe dentro de nós. Agora, outro jogo de palavra entre Alice, meditação, medir atuação. E o Júlio Teixeira, meditar, ditar-me. Ditar-me. Meditar quer dizer ditar-me. Então, quando eu medito, isso que eu faço é trazer de dentro de mim algo que está ditando a mim mesmo, algo que dita a mim mesmo, aquilo que vem de dentro de mim, né? Está ditando a mim mesmo. A meditação significa isso, né? É claro que quando eu medito, agora é importante, né? Agora diz assim, quando eu faço a meditação, o que está meditando não é o Walter. Veja bem, na meditação, o que medita não é o Walter, mas a consciência que anima o Walter, Deus. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa pode dizer, então como é que eu vou aprender se eu vou ficar dentro de mim mesmo? Não é ficar dentro de mim mesmo. Porque a Maia, nós pensamos que nós somos o que somos. Não é verdade? Então, eu sou o Walter, outro é o João, outra é a Maria, outra é a Joana. Então, eles pensam que são isso. Mas não é somente isso. Nós somos deuses. Jesus falou, vós sois deuses. E no processo de meditação, nós fazemos esse mergulho dentro dessa consciência divina que está dentro de nós. É o processo da iniciação. A iniciação é isso. Esse mergulho, né? É o ditar a mim mesmo. Então, essa divindade vai ditar a mim mesmo, não é isso? A minha consciência humana, os caminhos, os processos, as amplitudes excepcionais que existem pelo universo, né? do processo cósmico. Isso é muito importante. Agora, a pessoa precisa estar preparada para isso. Né? Isso não acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. A meditação não é algo que acontece por acaso. Né? Ela tem que ter um princípio, tem que ter uma base, tem que ter uma vontade. Olha só, não é desejo, uma vontade específica do indivíduo para entrar dentro da sua própria natureza, que é o seu Deus interno. Seu Deus interno. Deus está em tudo. Deus está em tudo. Está em nós, está num átomo, numa partícula subatômica, está um grãozinho de poeira, qualquer coisinha menor que seja, Deus está ali presente. Isso. Tem que estar presente, senão aquilo não poderia existir. É isso. Então, nós existimos justamente porque temos essa divindade em nós. Agora, a nossa capacidade de estar dentro dessa divindade que existe em nós nos dará a potencialidade do entendimento superior das coisas, das questões cósmicas. Isso é que é importante a gente ter em mente. Né? Ô, professor, aproveitando o gancho dessas perguntas, meditação, né, medir melhor a atuação, iniciação seria isso, né? A gente poder realizar melhor a ação, né? Poder controlar melhor as emoções, os estados mentais de consciência. Iniciação seria isso. Iniciação quer dizer início da ação. Início da ação. Quando o sujeito não é iniciado, ele é apenas produto da ação externa. Ele é fruto daquilo que ocorre no seu exterior. E a maioria, grande quantidade da humanidade,
Olha, uma coisa muito básica, hein? A grande quantidade da humanidade não pensa, não pensa. Ela é pensada, ela recebe pensamento de outros, ela recebe uma enxurrada de pensamento de outros e obedecem aquilo como se fossem cordeirinhos, né? Vão obedecendo ali, vão obedecendo, né? As ordens daqueles pensamentos. E os pensamentos, as ondas mentais, nos envolvem plenamente durante toda a nossa existência, né? Agora, a iniciação é o início da ação, a ação da libertação. A libertação. É justamente o momento em que o indivíduo deixa de agir conforme o pensamento externo e passa a agir de acordo com o seu pensamento interno. É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. A gente diz assim, a humanidade tem livre-arbítrio? Não, nem toda a humanidade tem. Ela tem a potencialidade do livre-arbítrio. Veja bem, os seres humanos têm a potencialidade do livre-arbítrio, mas nem todo ser humano usa o livre-arbítrio. Não é verdade? Nem tem ser humano. É por isso que existe terrorista. Não existe terrorista? Existe terrorista. O sujeito amarra umas bombas assim aqui na sua cintura e entra numa população, explode lá junto com todo mundo. Por que ele faz isso? Porque o chefe dele diz assim: agora você vai pôr as bombas aqui, vai entrar lá e vai explodir você e tudo lá para isso aí, né? Um kamikaze terrorista. Né? Isso não, falta de quê? Falta de livre-arbítrio. Agora, se ele tiver livre-arbítrio, ele vai dizer: não, mas por que eu vou fazer isso? Não, me explica, por que eu vou fazer isso? Não é só isso, na religião também, né? Dentro do pensamento religioso também, né? O chefe religioso diz: você vai fazer isso, 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 e o seguidor da religião faz aquilo, faz aquilo. Porque se você não fizer, não vai desagradar a Deus. Então, isso é o dogma que diz na religião, não é verdade? É claro que isso aí gerou uma série de violências que aconteceram na humanidade, inclusive a Inquisição, a perseguição de pessoas, né? O assassinato de muitas pessoas por não concordarem inclusive os cátaros no sul da França, foram mortos mais de 100 mil cátaros durante a Idade Média, né? Por não concordarem com as determinações da igreja, né? Não, não é criticando a igreja, não. Veja bem, a crítica aqui não é para a igreja, mas aqueles que fazem parte da igreja, os dirigentes, o ser humano. Na verdade, a própria religião ela não é bem nem mal, é a polaridade. A religião não é bem nem mal, ela é aquilo que o ser humano faz dela. Olha só, aquilo que a gente chama de religião, ela é aquilo que o ser humano faz dela. Existe, nós falamos do arquétipo, o arquétipo desce e nos propicia o entendimento que nós temos que ter uma organização religiosa, não religiosa do dogmático, mas do religário. Agora, o ser humano vai fazer daquela religião ou bem ou mal, a polaridade. Então, sempre assim que acontece, né? Sempre assim. Não só agora, não, mas isso vem de séculos. No Egito era assim também, né? Isso aconteceu no Egito, aconteceu na Índia, aconteceu em todo quanto é lugar, né? No Tibete, né? É questão do ser humano, o não entendimento da existência da divindade dentro dele mesmo. Dentro dele mesmo. Então, isso é muito importante. Veja bem a vastidão de conhecimento que existe em todos esses assuntos. Né? O professor, eu tenho uma sequência de perguntas sobre família, tá? Então, a Alice coloca o seguinte: o lar significa lugar ou lugar de fogo, né? Lugar do Exato. fogo. E ela complementa: é necessário humildade para essas sensíveis vivências familiares, né? É necessária humildade para essas sensíveis vivências familiares. Claro, evidentemente, claro. É preciso muita humildade para se ter essa visão específica da família, né? Família é importantíssima, né? E aliás, o nosso mestre sempre deixou nisso. O nosso mestre falou isso através daquela manifestação sua do reconstruir. Reconstruir é o brado que nos compete. Esse reconstruir está a família está envolvida ali. Né? Reconstruir o ser humano, o cidadão, né? A criança, tudo, né? Isso é muito importante, a reconstrução. Né? Então, é preciso. Agora, é necessário ter humildade para reconhecer isso.
é necessário ter humildade para reconhecer muito. Muita gente pensa que o que vai mudar a sociedade são regimes políticos. Né? Muita gente pensa, um regime A, regime B, aí são as ideologias. Né? Se tivesse um regime A, eu nem vou citar o nome para não provocar confusão. Se existisse um regime A, ou B, ou C, ou D, ou que seja, as coisas seriam diferentes. Não seriam diferentes, coisa nenhuma. Não seriam. Por exemplo, um regime político não muda nada. O que muda mesmo é a consciência do ser humano, a maneira dele se comportar. Tanto que o nosso mestre diz: qualquer regime é bom, desde que as pessoas se comportem adequadamente. Tanto que a sinarquia não é um regime político. Olha, sinarquia, nós vamos ver futuramente, logo a gente vai ver esse assunto, um assunto muito amplo, muito complexo. Sinarquia não é um regime político, é um sistema de organização espiritual, no qual existe um pressuposto muito grande de hierarquia, de comunicação com a divindade, cada um executando os seus trabalhos de acordo com a sua capacidade de entendimento e assim de maneira harmônica, Então, é preciso muita humildade para entender isso, né? É preciso muita humildade para entender isso, né? É claro que a gente vê, então, até no sistema democrático é assim também, né? Eu vou votar em fulano que ele vai mudar tudo. Não muda, não muda. Ele pode abrir caminhos, ou fechar caminhos também, né? A gente vota numa pessoa, ele pode abrir caminho ou fechar caminhos. Mas os caminhos são abertos através do povo, da população. Quando a população se integra num trabalho de construção de uma sociedade justa, fraterna, aí a coisa vai para frente. A força se une e produz mudanças extraordinárias dentro da coisa. Né? Agora, a gente sabe que Jesus passou por esse drama. Né? Na hora de decidir entre ele e Barrabás, o que aconteceu? O povo escolheu Barrabás. Por quê? Porque eles entendiam que o Barrabás era a solução deles. Eles entenderam que o Barrabás, que era um indivíduo corrupto, assim diz a história, né? Ele não agia de maneira adequada, né? Socialmente, eles diziam, essa é a solução para o nosso problema. E a solução era Jesus. Essa era a solução que eles tinham, uma solução espiritual, mas renegaram. Esse é o processo, então, da humanidade, que não tem o livre-arbítrio. Veja, olha, o processo de Barrabás Jesus foi o seguinte: aquele povo que estava para escolher, eles podiam exercer o livre-arbítrio, mas não exerceram. Eles foram o quê? Contaminados pelas ideias dos outros, ou pelas ideias degeneradas da sua própria intimidade, da sua própria personalidade. Escolheram o quê? O errado. Na verdade, escolheram o errado. Em vez de escrever Jesus, escolheram Barrabás. E isso continua até hoje. Até hoje continua acontecendo isso. Mas o que vai mudar isso? Autoconhecimento. E esperamos que nesse terceiro milênio isso se reproduza em cada ser humano de maneira bastante forte para mudar o destino da humanidade rumo a uma nova civilização. Ô, professor, outra pergunta sobre família é da Margarida Martins. Ela pergunta o seguinte: professor, o que falar quando a pessoa tem mais laços com a família espiritual do que com a própria família de sangue? Bom, vamos analisar então. Vamos analisar bem o seguinte: olha. A família de sangue é kármica, não tem jeito. Eu estou dizendo karma, eu não estou dizendo karma ruim, não. O karma não é bom, não é mal nem bem. Quando eu falo karma, são relações do passado. Por exemplo, eu nasci de uma mãe. Eu tive uma mãe. Todos têm. Essa mãe que eu tive foi por acaso? É uma pergunta que eu faço. Foi por acaso que essa mulher foi minha mãe? Claro que não. Nós temos ligações do passado. Não sei quais são. Muitas. Através dos milênios. Eu fui filho do meu pai atualmente. Eu tive um homem como meu pai. É por acaso? Isso? Claro que não. São reações kármicas. É claro que são reações kármicas, tanto pelo lado, vamos dizer, social, a gente pode negativo, cobrança kármica, etc. Ou pode ser também pela afinidade kármica. Então, existe na família o laço de sangue
Não é só o laço de sangue, é um laço kármico. Nada acontece por acaso. É isso. Quando alguém que nasce filho de uma mãe ou de um pai, não é a primeira vez. Aquilo é impossível ser isso. Aquilo já vem de eras distantes. Né? Agora, existe também a ligação da família espiritual. A família espiritual já é um trabalho que vai além da linha dessa correspondência de sangue, né? Correspondência espiritual. Então, tanto que o indivíduo se desenvolve, escolhe um caminho específico, por exemplo, numa escola de iniciação, ele tem um mestre como seu orientador, e a afinidade dele com esse mestre é tão grande que ele se torna filho desse mestre. Torna-se, não, ele é aceito como filho desse mestre, né? Filho desse mestre. Né? E pode ser até Jesus, né? A pessoa que tem o entendimento de Jesus torna-se filho dele, né? Ele é o seu preceptor. Né? Então, isso é muito importante. Essa ligação espiritual é muito forte, né? Muito forte. Por vezes, até o pai físico pode ser até o mestre, pode ser o pai espiritual também, né? Por vezes pode acontecer, né? O pai físico ou a mãe física pode até ser o pai espiritual também na pessoa. Mas existem esses dois campos, da espiritualidade, da ligação espiritual e da sanguínea. Né? Mas, de qualquer forma, todas elas, tanto seja o processo superior, subjetivo, ou o processo objetivo, está sujeito a uma lei universal. Isso é evidente. Nada acontece por acaso, está tudo sujeito a uma lei universal. Então, ninguém nasce na família errada, nem na cidade errada, nem no país errado, nem no planeta errado. Nós nascemos justamente na família certa, no país certo, na cidade certa. Nada acontece por acaso. E também encontramos o caminho adequado no momento adequado. O caminho da iniciação não acontece de maneira aleatória, não. Quando chega o momento da pessoa encontrar o caminho da iniciação, ela encontra. Ela pode entrar ou não. Ela pode entrar, ela pode se recusar a entrar. Por vários motivos. Né? Ela pode se recusar a entrar, por vários motivos. Ou pode entrar. É isso. Agora, isso aí é uma decisão que ela tem. E isso, a lei vai nos oferecendo essas oportunidades, não é uma vez na vida, duas vezes, é frequentemente. Eu digo o seguinte também, que as coisas que acontecem na vida não são tudo, nada é aleatório, nada é aleatório. Às vezes a gente pode dizer uma pessoa assim, uma pessoa pode dizer, por acaso eu encontrei um amigo, ele ia dobrando a esquina, ele me deu uma informação e aconteceu isso, maravilhoso, tal, tal. Não é por acaso isso aí. Isso tudo é o karma, vai reunindo as peças, né? nesse jogo de quebra-cabeça, né? para acertar justamente a evolução do ser humano. É um assunto bastante amplo, né? Difícil de se entender quando não se tem a base do conhecimento iniciático. Né? É muito difícil de se entender isso. Mas no momento que o indivíduo tem a base do conhecimento iniciático, a base dos conhecimentos das leis universais, torna-se fácil o entendimento, né? Dessa organização que existe, que não é cósmica, não é por acaso, e tudo se encaixa. O Júlio Teixeira coloca o seguinte: revelar-se ou desvelar-se? Revelar significa tirar véus, né? Véus. Revelar. Não, revelar significa colocar véus. Revelar. Veja, olha só o que significa. Quando uma revelação não é tirar véus, é colocar véus. Então, quando um mestre revela, ele revela algo encoberto por véus. E olha que coisa importante. Que nem o nosso mestre. Ele dá, quem entra na eubiose vai ter lá as revelações do mestre. Revelações do mestre. É claro que ele não dá isso de forma certinha. Ele coloca um véu. Agora, a pessoa vai desvelar. Ela vai tirar o véu. Então, ela vai entender aquilo que está por trás da letra, que mata, e vai entender o espírito que vivifica. Existe a letra que mata, que é o revelado. E existe o espírito que vivifica, que é o desvelado. Então, na verdade, esse desvelar se refere a nós mesmos. Né? Porque quando eu analiso uma determinada revelação e entendo
aquela revelação desvelando, na verdade, eu estou desvelando a mim mesmo. Né? É uma desvelação que eu faço de mim mesmo. Eu estou abrindo o meu estado de consciência para entender aquilo. É isso? Não é simplesmente tirar o véu, né? Mas quando eu tiro o véu que me impede de conhecer aquela verdade. É isso? Então, eu tiro aquele véu que está me encobrindo também. Também tem essa. Então, esse revelar-se, o desvelar-se, tem significado, como o Júlio falou. Quando eu tiro o véu, eu estou tirando aquele véu que está me encobrindo a revelação, de modo que me impeça de ter um entendimento perfeito. O véu me separa da verdade. Né? O véu me separa da verdade. Tanto que a HPB escreveu Isis sem véu. Diz que são 4 livros chamados Isis sem véu. O que é Isis? Segundo trono, a Mãe Divina. Nós podemos entender a Mãe Divina de uma maneira religiosa, dogmática, né? Mas Isis sem véu é entender a Mãe Divina, segundo trono, de uma maneira correta, iniciática, profunda. Aí prefiro desvelar-se. É preciso desvelar-se, tirar aquele véu que encobre a nossa consciência para termos acesso a esse conhecimento profundo que os mestres nos indicam. O professor, a Maria Tereza Ruiz de Oliveira pergunta o seguinte: em que nível de entendimento iniciático deverá estar o discípulo para se tornar um canal do divino na Terra? Olha, os níveis, existem vários níveis, não existe um nível específico. Veja bem, isso que eu quero dizer. A pessoa pode dizer o seguinte: eu vou entrar no caminho da iniciação e somente quando eu tiver um determinado nível eu vou ser, um canal do Divino na Terra. Não, não é assim. Não é assim. À medida que ela vai se iniciando, veja bem, quando ela começa o processo da iniciação, ela já se torna um canal divino. Agora, à medida que ela vai evoluindo na iniciação, ela vai se tornando um canal cada vez melhor. Essa é a diferença. Isso. Quando ela entra na iniciação, ela já se torna um canal divino. Agora, à medida que ela evolui na iniciação, ela vai se tornando um canal cada vez melhor. Por que ela vai se tornando cada vez melhor? Porque ela vai se desvencilhando do seu quaternário, da sua personalidade. O processo é todo esse, é se desvencilhar das limitações do quaternário. Não jogar o quaternário fora, mas transformar esse quaternário. As limitações do quaternário, da sua personalidade, fazer a transformação de tal maneira que ela vai evoluindo cada vez mais em direção da divindade, até tornar-se um veículo cada vez mais perfeito. Né? Dentro das hierarquias também existe uma graduação de veículos, né? Veículos maiores, veículos menores. É isso? Dentro do além a caixa também, dependendo do estado de consciência da hierarquia, ela vai ser um veículo melhor ou pior para a divindade. Né? Agora, quanto mais ela tiver distanciado da Maia, né, daquela ideia que prende ela ao conhecimento, a Maia, a ilusão, tanto mais ela será melhor um instrumento para a divindade. Então, não há exatamente um momento em que o indivíduo se torna um canal. Não, ele pode se tornar permanentemente. Aliás, por vezes, ele pode se tornar um canal instantâneo, momentaneamente. Ele pode se tornar um canal momentâneo. Num determinado momento, ele recebe uma intuição e realiza algo extraordinário. Né? Algo extraordinário. Na ciência, isso se revela de maneira bastante clara. Né? Um cientista ele não descobre as coisas por si mesmo, né? Ele não descobre. Aí entra a questão da humildade. Né? O cientista tem que ser humilde, saber do autoconhecimento, para ver que ele não inventa coisa alguma, não descobre coisa. Ele é apenas veículo da consciência superior. Então, ele traz de cima para baixo aquele conhecimento. É necessário que ele tenha capacidade para isso. Um desprendimento, né, cada vez maior do seu ego, né, do seu egoísmo, para se tornar cada vez mais um veículo da divindade. Então, essa é a resposta
que eu digo para a Maria Tereza. Não existe um nível de entendimento específico. Existem vários níveis de entendimento. Agora, à medida que esse nível de entendimento vai aumentando, a consciência vai se tornando cada vez mais, cada vez melhor. Vai se tornando um veículo cada vez melhor para a divindade. O professor Guilherme Guazelli Neto pergunta o seguinte: qual o tamanho da responsabilidade ao se ter acesso à sabedoria iniciática? Enorme, enorme, enorme. Eu devo dizer que, em todo o processo iniciático, desde a antiguidade, existe o juramento. Isso aí desde a antiguidade. Né? Egito, Índia, etc. Toda vez que alguém se dispunha a seguir o caminho da iniciação, ter acesso diante do mestre, e diante da sua própria consciência, ele tinha que realizar um juramento. Que juramento? De utilizar aqueles conhecimentos em benefício da humanidade. Nunca utilizar esses ensinamentos em detrimento da humanidade. Isso nas profissões a gente vê de maneira, vamos dizer assim, semelhante o que acontece, né? O médico faz um juramento, né? Muitos profissionais fazem um juramento. Eu, quando me formei, também prestei um juramento, né? Diante, e tem que prestar esse juramento também, né? Mas é um juramento profissional. Mas o juramento na escola inicial tem um juramento junto com a humanidade. É claro que, se o indivíduo presta esse juramento e não cumpre esse juramento, e utiliza esses conhecimentos em malefício da humanidade, ele vai responder um karma terrível por isso. Né? Nem é bom pensar que karma que ele vai responder por essa falha, que é uma coisa terrível. Né? Ser um perjuro, ser um traidor da lei universal. Isso, a gente nem pode pensar o que resulta de karma para um indivíduo que comete uma falha dessa. Por isso que os mestres têm cuidado. Os mestres têm muito cuidado em difundir os conhecimentos por esse motivo. Né? Então, veja bem, os mestres, por isso que Jesus falava assim: não atireis pérolas aos porcos. Não é isso? Não atireis pérolas aos porcos, porque se você atira pérolas aos porcos, os porcos vão jogar na lama aquilo. Né? Então, todo mestre sabe que o conhecimento tem que ser dado no momento oportuno para o discípulo. É por isso que nós já dissemos hoje mesmo, né? Quando um discípulo chega na porta de uma escola de iniciação, não é por acaso. Não é por acaso. Ele está ali no momento exato para fazer esse processo de adesão, de passagem por esse portal. Ele vai passar ou não, de acordo com o seu livre-arbítrio. Né? Mas, se ele passar, ele vai ter que fazer juramentos e seguir direitinho a lei universal. Senão, responde gravemente com relação à lei do karma. Né? O professor Alan Quadros ele comenta algo interessante. Equilibrar a nossa alma já é um trabalho de Hércules, resolver as 12 escandas. E aí, quem sabe, começar a ter um pequeno deslumbre da nossa tríade superior ou mental abstrato, intuitivo e se conectar. Claro, evidentemente, essas escandas. Aliás, eu só quero fazer aqui um comentário. Não são 12 escandas, são 12 nidanas. Escandas são qualidades superiores. Né? Então, o que nós temos que resolver não são escandas, são 12 nidanas. O que são nidanas? São fatos que provêm da nossa história lunar. Né? Nós viemos da Lua, então trazemos dentro de nós essas nidanas. Então, são 12 nidanas. Por isso que o chakra cardíaco tem 12 pétalas. Tem 12 pétalas, é um reloginho, né? Então, uma maneira de falar. Então, nós temos que, não é eliminar as nidanas, mas sim transformar essas nidanas em escandas. Pegar essas nidanas, que são conteúdos assim involutivos, vamos dizer assim,
comportamentos não adequados ao processo evolutivo e transformar em escandas, né? Aí, então, sim, transformando lidanas em escandas, aí sim é um trabalho de Hércules. E realmente é um trabalho de Hércules. Não é fácil, não é fácil. Requer um trabalho muito intenso, muito aprimorado e muito persistente para que isso se leve a efeito, né? Ele vai além, professor. Ele coloca o seguinte: não devemos nos preocupar com o resultado final da evolução. Devemos estar sempre vigilantes e trabalhando em prol da edificação humana. Começando por nós mesmos, conseguimos ajudar a humanidade toda. Exatamente. O nosso irmão falou, o nosso irmão Alain falou exatamente a verdade. Nós não devemos ficar preocupados com a nossa evolução, vamos evoluir até atingir. Não. A base de tudo reside no ensinamento de Jesus o Cristo. Amor e perdão. Não é isso? Esse é o caminho. O caminho, sem isso, nada feito. Amor e perdão. É a base disso. Né? Então, o amor e perdão. O amor pela humanidade, perdoando os erros dos nossos semelhantes, os nossos próprios erros, porque erramos, porque desconhecemos as coisas, mas acertaremos quando chegar o momento oportuno, através do nosso empenho de realizar coisas boas, né? Mas claro que temos sempre estarmos vigilantes para realizarmos esse processo de expansão da nossa consciência, né? Mas sempre pensando, claro que a base não é pensando em tirar frutos disso para o nosso próprio a nossa própria condição de evolução. Não é somente isso, é colaborar cosmicamente com a humanidade, com o cosmos, através do amor universal, doar coisas, como Jesus fazia. Jesus fez todo esse trabalho e todos os grandes mestres fazem esse trabalho sem esperar recompensa alguma, né? Sem esperar recompensa alguma, apenas pelo amor universal, através do amor e do perdão. Professor, tem muita gente agradecendo, dizendo que o programa de hoje está excelente. O Alan Quadros, ele fala que ele é do departamento de Curitiba. Ótimo, parabéns. Um abraço aí para todos. Parabéns, Alan Quadros, parabéns. Prazer de estar compartilhando essa noite com os nobres irmãos. É muito bom ter você também aqui com a gente, viu, Alan? Participe. Um abraço fraternal para todos os nossos irmãos do departamento de Curitiba, da Sociedade Brasileira de Eubiose. E o Francisco Gomes, né, lá de cima, lá do Nordeste, né, falando sobre o terceiro congresso, né, online da Eubiose, edição Itaparica, que está se realizando nos mais elevados níveis. Está muito bom mesmo, né, professor? Essa semana já tivemos várias palestras online, é só entrar via o YouTube e assistir, tá? Quem quiser se inscrever no canal da Eubiose, se inscreva, coloque seu link lá que gostou e participa, porque as palestras têm assuntos muito bons, tá, pessoal? Eu quero agradecer a todos, mas agora chegou a hora de a gente dar o recado, né? A nossa roda de conversa de toda terça-feira. Então, nesta terça-feira agora, dia 21 de setembro de 2021, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, terá a nossa roda de conversa com o tema Ânima e Ânimos, com Tarcísio Espósito, né? Deixa eu tirar aqui Tarcísio Espósito Filho, né? Dobradinha, porque ele fez no dia 14 a roda de conversa, que foi excelente, foi muito bom, Tarcísio. E ele volta, né? Para falar sobre ânima e ânimos, né? E com a mediação de Daniela Troncoso, né? E o mediador também, Eduardo Nunes. Participe, vai ser uma roda de conversa muito bacana, muito interessante, e o Tarcísio Espósito, ele domina o assunto, né? Um abraço ao Tarcísio, a Dani, o Eduardo, tá? Que estão aí nos bastidores nos prestigiando.
E eu queria mais uma vez agradecer a participação de todos, tá? E façam seus comentários, façam perguntas, que isso daqui engrandece o trabalho do professor Walter, tá? Eu quero desejar um bom final de sábado, um bom domingo, tudo de bom e até semana que vem. Suas considerações finais, professor. Muito obrigado pela presença de todos. Luz, paz e amor para todos. Até terça-feira e depois até sábado. E fiquem com Deus.